Olá a todos, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho sobre equações lineares de ordem superior, né? Dentro do capítulo, desse capítulo aqui, a gente vai estar trabalhando esse assunto, tá? Hoje, que é equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Isso se encontra dentro do capítulo de equações lineares de ordem superior, que consta com outros assuntos também. Bom, mas eu vou estar focando aqui nesse aqui hoje e vamos falar um pouquinho ele, né, de forma direta, de como está resolvendo, quais os casos básicos, né, e de como trabalhar a resolução desse tipo de problema. Não vou ficar entrando em deduções específicas de fórmula em relação aos casos, mas tentar mostrar de uma maneira sucinta, mas que consiga, sim, resolver, que consiga chegar na resposta final. Como que fica isso aqui? Ó? Isso aqui é o formato da equação diferencial, ela vai ter esse formato. Então, isso aqui é uma derivada. Você tem uma constante, né, um número, vezes a segunda derivada de y, né, a segunda derivada de y em relação a x duas vezes, mais uma outra constante, b, chamada de b, y', certo? Y' aqui seria a primeira derivada, mais uma terceira constante, chamada de c, vezes y igual a zero. E quando a gente está nessa situação, a gente pode propor uma solução da forma y igual a e elevado a mx. Isso aqui sim, que eu acho que vale a pena ainda entender esse conceitinho aqui, para ver como a gente pode chegar numa simplificação dessa equação de forma a conseguir resolver de uma forma mais simples. Muito bem. Se y é igual a e elevado a mx, a derivada disso é o e, é ele próprio, vezes a derivada de mx, né, pela regra da cadeia, e a derivada de mx em relação a x é m. Então, vou colocar o m aqui na frente. E o y, duas linhas, ele vai novamente, né, derivar o mx da m de novo, vezes m da frente, m ao quadrado, vezes z elevado a mx. Então, a gente vai ter y igual a e elevado a mx, a primeira derivada isso aqui, e a segunda derivada esse termo. Vou fazer a substituição dos três aqui em relação a esta equação, e vamos ver como que vai ficar isso. Vai ficar a vezes a segunda derivada, que é m ao quadrado vezes e elevado a mx, mais b vezes m vezes e elevado a mx, mais c vezes y, que é e elevado a mx. Isso tudo igual a zero. Pronto, montado aqui, a gente vai ter o seguinte, eu posso colocar o e elevado a mx em evidência, vai ficar am ao quadrado mais bm mais c igual a zero. Quando a gente chega nesse ponto de uma multiplicação igual a zero, ou este termo é igual a zero, ou esse termo é igual a zero. Sabemos que uma exponencial nunca vai ser zero. E elevado o m, independente do que seja o m aqui, isso aqui não vai ser zero. Então, se isso aqui não vai ser zero, a gente só sobra essa opção. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, a m ao quadrado mais bm mais c é igual a zero. Isso aqui é a equação simplificada, né, de forma mais sucinta, onde eu busco achar o que aqui? O que eu estou procurando? Eu estou procurando o m, né, que a gente vai chegar nesse modelo de solução. Ok? Certo. Aí chegamos numa situação onde a gente tem uma equação de segundo grau, e a equação de segundo grau sabemos que cai num Bhaskara, né? Sendo assim, a gente vai ter três possibilidades do valor m. Só dar uma ajeitada aqui, gente. Ó.
Então, a gente vai dizer que tem um primeiro caso, né? Primeiro caso, que é quando o delta é maior que zero. Se o delta for maior que zero, a gente tem um M1 diferente de M2. Lembra que a gente está procurando M, e a gente está procurando as raízes. Se o delta é maior que zero, né, a gente vai ter o mais ou menos a raiz. Só lembrando aí o básico, o M então vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, se delta é maior que zero, a gente tem o mais ou menos a resposta, obtendo dois valores possíveis para n. E quando isso acontece, como que fica a solução? A solução ela fica da forma y igual uma constante vezes z elevado a m1x mais uma constante vezes z elevado a m2x. São as duas possibilidades, m1 e m2, mas e essa constante? Qualquer múltiplo desse cara, ele continua sendo resposta. Observe que se eu, por acaso, tivesse colocado uma constante aqui, ó, e eu até fosse fazer a dedução com uma constante aqui na frente, né, essa constante continuaria, mesmo que eu acrescentasse a constante, ó, constante, vai ficar bem pequenininha aqui, gente. Constante, constante, constante. Isso aqui continuaria constante, constante, constante. Isso aqui ficou outro C, né? Tá, vou pôr uma constante K, depois a gente pode mudar para outra. Então, constante K vezes C. Essa constante aqui, ó, vindo junto, independente, então, do K, né? Independente da constante que você coloque junto, importante que isso aqui seja igual a zero, então ela não interfere aqui no desenvolvimento. Então, colocar uma constante na frente não faz nenhuma diferença prática aí. E a gente generaliza, porque a gente pode ter várias possibilidades aqui, né? Certo? Já vimos, virou soma. Se você tem duas respostas possíveis, virou uma soma. Lembrando que é o segundo grau tem duas respostas, certo? Se você tem um polinômio de segundo grau, você sempre vai ter duas respostas. Polinômio de terceiro grau, 3 respostas. Polinômio de quarto grau, 4 respostas, então 4 raízes, né? E assim por diante, tá? Então, quando a gente está falando de um polinômio de segundo grau, a gente sempre vai estar trabalhando com duas respostas. Já vimos que se isso aqui é a solução, né, e isso aqui é a solução, então se os dois é a solução, a soma deles também é a solução. Isso a gente viu lá, né, quando a gente estava vendo solução de equações diferenciais. Já provamos isso. Muito bem. Sendo assim, a montagem fica dessa forma, basta achar o M1 e o M2 e você montar isso aqui é a resposta. O segundo caso, que pode acontecer, depois a gente vai fazer alguns exemplos, é quando o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, como será que você vai ter? Você vai ter o M1 igual ao M2, você vai ter uma raiz dupla, certo? Eu posso chamar aqui um N, simplesmente. Aqui é zero, então você vai ter menos B sobre 2A apenas, e quando isso acontece, de fato, a gente tem duas respostas iguais. Aí eu vou colocar dessa forma? Não. Aí aí tem uma seção, né, que fala sobre isso, quando as respostas são iguais. Como eu disse, eu não vou fazer a dedução agora, porque senão vai alongar muito o vídeo. Mas quando é igual, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vai ficar M1 vezes X. M1 é M1, né? Então vai ficar... Eu posso colocar tudo como M1, que na verdade as duas respostas, como elas são todas iguais, poderia colocar só M, por exemplo. C2 vezes X vezes Z elevado a M1X, ou simplesmente M, ou tudo M2. Na verdade, tá sempre igual. Esse cara que vai ser acrescentado. Mas aí eu teria que conversar sobre outro capítulo, então ele tá em outro capítulo. Por que esse cara ele vem, tá? Ele vai aparecer aí.
Então, aqui para a parte de resolução, sempre que for igual, o valor repetir, você acrescenta um x na frente. Basta acrescentar um x. Certo? E se tivesse 3 raízes? Se fosse o caso de 3 raízes, é possível fazer? Sim. Se fosse 3 raízes iguais, o procedimento é o mesmo. Você vai ficar C1 vezes e elevado à primeira raiz, mais... Opa, né? Aqui eu pus menos, não sei porquê. É mais C2 vezes x vezes e elevado à raiz, mais C3 vezes x ao quadrado vezes e elevado à raiz x, né? Raiz vezes x. Basta ir acrescentando x. Então, a primeira raiz que não repetiu, coloque-se normal, sem x na frente, tá? Então, é o e elevado ao valor. Quando, então, tem-se raiz repetida, você vai acrescentando x. Ó, segunda vez que eu vou repetir ela, acrescenta um x na frente. Terceira vez que eu vou repetir a mesma raiz, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Basta ir acrescentando valores de x. Ok? Bom, e o terceiro caso é quando delta é menor que zero, e aí a gente tem as raízes, né? Você vai ter um m igual a alguma coisa mais, né, mais beta i, o m1, e um m2 seria o conjugado dele. Então, alfa menos beta i. Sempre que a gente cair em complexo, a gente vai ter o mais ou menos beta i. Seria o complexo aqui. Se a raiz é negativa, esse cara aqui pode virar um i. Lembrando, pode ser raiz de menos 4. Vai ficar mais ou menos 2i. O 4 você tira a raiz normal e o raiz de menos 1 ali fica o i. Ele vai trabalhar numa forma complexa. A forma complexa ela pode ser transformada numa forma polar lá de valores. Inclusive existe a forma polar do complexo, né? Mas aqui, gente, como que ele trabalha essa questão? Novamente, não vou entrar em dedução para não delongar demais. A gente está preocupado aqui é como resolver, como achar resolução de uma forma prática. Basicamente, a gente está indo direto para a fórmula. Então, vai ficar e elevado a alfa x vezes constante 1 vezes cosseno de beta x mais C2 vezes seno de beta x. Então, você pode estar usando essa propriedade, esse raciocínio, para você determinar quando é isso aqui, quando a raiz ela cai num complexo. O alfa é o que vai vir aqui, ó, tá? Sempre vai trabalhar aqui. E o beta, ele vai para dentro aqui do arco. Tá joia? Então, a gente tem esses 3 casos e essas 3 equações aqui para ser trabalhadas. Exemplo. Vamos trabalhar o exemplo. Primeiro tipo, né? Primeiro exemplo aqui. 2y, duas linhas, menos 5y' menos 3y igual a 0. Só que a gente pode simplificar ela, transformar em m. Basicamente, o que seria? A segunda derivada ela vai virar m ao quadrado, a primeira derivada vira m, e aqui não tem derivada, ele some. Então vai ficar como se sumisse, né? A gente fez a demonstração ali atrás, isso aqui. Igual a 0. A gente caiu aqui numa equação de segundo grau. Fácil, né? A gente vai fazer o delta, então m igual menos b, que é 5, mais ou menos raiz, né, de b ao quadrado, que é 25, menos 4ac. Menos vezes menos é mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Mais 24. Certo? Sobre 2 vezes 2, 4. Então, sobre 2a. Nosso m ele vai ficar 5 mais ou menos
aqui dá 49, raiz 7 sobre 4. Aí, com isso, a gente já vai achar o M1 e o M2. Como que fica aí o M1? O M1, 5 mais 7, 12 por 4, 3. 5 menos 7, menos 2 por 4 dá menos meio. Então, achamos aí o valor de M, que é 3 ou menos meio. Com isso, já montamos a resposta. Então, nosso Y é igual a C1 vezes Z elevado a 3x, mais C2 vezes Z elevado a menos meio de x. Pode perguntar, professor, e se eu inverter, né? Se eu colocasse aqui menos meio aqui e 3 aqui, teria problema? Nenhum, não tem problema. Isso aqui não tem uma ordem específica. Esse C1 e C2 são constantes arbitrárias. No lugar de C2 eu poderia chamar de C1, no lugar de C1 eu poderia chamar de C2. Então é uma adoção ali, mas são constantes arbitrárias que pode ser qualquer valor. Então não há problema algum de estar chamando aí de C1 C2 ou C2 C1, não tem problema, tá? Letra A seria esse exemplo aqui. Vamos pegar um segundo exemplo, só pegando uma outra folha. E aí eu vou fazer a B. A B, vamos pegar aqui o seguinte. Segunda derivada menos 10 y' menos 25y igual a zero. Novamente, na segunda derivada coloque-se m ao quadrado. Na primeira derivada pode-se trocar por m. Sempre adotando aquela solução, né? É y igual a uma constante vezes z elevado a mx. 25 igual a zero. Novamente, vou fazer o delta. Vou fazer aí o m, Bhaskara. Delta para jogar no Bhaskara, né? Vai ficar 10 mais ou menos raiz de 100 e 4 vezes 25 dá 100. Só uma coisa aqui. O menos 4. Eu acho que tem um sinal errado aqui, gente. Tem um sinal errado aqui, porque eu não quero que dê valor, eu quero que dê zero no delta para a gente mostrar o segundo caso, tá? Então vai ficar menos 4 vezes 25 dá menos 100. Aí vai dar zero, de fato. Sobre 2. Sobre 2A. Então aqui vai zerar. E aí o n vai dar apenas 10 por 2, que dá 5. Isso significa o quê? Que é uma raiz dupla. Tá? Uma equação de segundo grau sempre vai ter duas raízes. Pode ser duas raízes iguais. Então, quando acontece esse fato, são duas raízes iguais. Significa que o M1 é igual a M2, que é igual a 5. E isso aqui é aquela solução que ela fica da forma C1 vezes E elevado a 5x mais C2. Observe que, inclusive, como as constantes são arbitrárias, né, a gente tanto faz, eu não poderia pôr C2 vezes E elevado a 5x, porque eu estaria falando na mesma resposta. Eu não estou tendo duas respostas diferenciadas. Então, acrescenta-se o x aqui nesse caso. E eu vou colocar E elevado a 5x novamente. Então, tá aí. Que é uma solução válida, tá? Dá para se fazer o teste, mas é uma solução válida. E é isso. E o caso de uma letra C vai ficar y duas linhas mais y' mais y igual a zero. A gente tem o quê? Vamos lá. M ao quadrado mais m mais 1 igual a zero, certo? Aqui não tem nada acompanhando, significa que é 1. Fazendo as contas,
m é igual a menos b, então menos 1, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac, menos 4, sobre 2a, sobre 2. Então, m é igual a menos 1, mais ou menos raiz de menos 3, vou ficar aqui, ó, raiz. Eu posso falar que é a raiz de 3 i sobre 2. Escrevendo de uma outra forma, eu poderia colocar assim, ó, m igual a menos meio, mais ou menos raiz de 3 meios i. Quem é alfa? Quando a gente cai aqui, a gente caiu no número complexo, o alfa nosso é a parte real, então é menos meio. E o beta é a parte imaginária, sem preocupar com o negativo. Vai ser raiz de 3 por 2. Então, você sempre pega a parte, sempre ele de forma positiva, e o termo que acompanha o i. Prontinho. Você achou alfa e beta, basta substituir na fórmula. Y igual a e elevado a alfa, que é menos meio, de x, vezes a constante 1 vezes cosseno de beta x, o beta é raiz de 3 por 2, mais C2 vezes seno da raiz de 3 por 2 de novo, vezes x. Pronto, essas são as 3 situações possíveis que a gente pode estar trabalhando. Tá? E tem mais uma coisa que eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês, que é o caso de quando a gente tem uma condição inicial, né, um valor inicial. Vamos pegar aqui problema com condição inicial. E eu vou pegar o primeiro resultado que a gente obteve, que é y igual a C1 vezes e elevado a 3x mais C2 vezes e elevado a menos meio, né? De x. E a gente vai colocar uma condição inicial. A condição inicial para essa situação, a gente tem duas constantes. Quando a gente tem duas constantes, necessariamente eu preciso de duas condições iniciais. E a gente vai colocar o seguinte, y de 0 igual a 1, e y' de 0 eu vou pôr igual a 2. Tá? Quer dizer, eu vou precisar do y'. Então, primeira derivada aqui. Ó. Derivando isso aqui, derivada de e elevado a 3x é o próprio e elevado a 3x, vezes a derivada de 3x. E a derivada de 3x é 3. Menos meio. Já estou derivando aqui em cima. Ó. Derivada de menos meio de x é menos meio. Vezes C2 vezes e a menos meio x. Tá? Preciso desses dois. Vou jogar as duas condições aqui. Essa condição eu vou jogar nessa aqui. E esta condição da derivada eu vou jogar nesta aqui. Quando a gente fala y de 0 igual a 1, significa que o x é igual a 0 e o y é igual a 1. Então, 1 igual C1 vezes e elevado a 0, né? Porque 3 é 0, vai dar 0, mais C2 vezes e elevado a 0 também. Posso já ir montando. Ó. E o y'? Y' é 2. Então, 2 igual a 3C1 vezes z elevado a 0, menos meio de C2
vezes e elevado a zero. Bom, e elevado a zero é sempre 1, né? Então aqui todos os termos aqui vai facilitar bastante. E a gente vai ter o seguinte, 1 igual C1 mais C2 e 2 igual a 3C1 menos meio de C2. Para resolver isso, basta a gente fazer, pode ser substituição, pode isolar uma delas e substituir, pode fazer a soma, subtração, então tem várias formas de estar resolvendo. Eu vou escolher a seguinte, como aqui está em fração, né, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar menos 1, mais 1 vai cancelar o C2. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar de baixo por 2, parece ser o mais fácil. C1 mais C2 o de cima, não vou fazer nada, e o de baixo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, dá menos C2, né? E aí a gente vai somar os dois aqui. Aí resolver esse sistema, gente, é bem fácil, vocês podem... Aqui é bem tranquilo. Aí C1 é igual a 5 sétimos. Achou o C1, volta em qualquer uma delas, acha o C2, em qualquer uma. Tanto faz. Eu vou jogar nessa aqui, ó. E aí vai ficar 1 igual a 5 sétimos mais C2. Eu vou continuar aqui do lado mesmo, porque eu não preciso de muito espaço. C2 é igual a 1 menos 5 sétimos. C2 é igual a 7 vezes 1 sétimo, menos 5 dá 2 sétimos. Pronto, achei C1 e C2. O que eu faço com isso agora? Volto na equação original e substituo aqui, ó, C1 e C2. E aí eu vou estar achando minha solução particular. Então, o y aqui, ela vai ficar 5 sétimos de e elevado a 3x. Lógico, sempre que dado uma condição inicial, com valores ali, você vai estar sempre determinando uma solução particular, né? Uma solução única. Então, vezes e elevado a menos meio de x. Mas é só se pedir. Se não, você deixa da outra forma, que é a forma geral. Mas é isso. Gente, é isso. Espero não ter enrolado demais. Mas valeu, obrigado novamente. E até o próximo vídeo, gente. Valeu.